Hello, everybody. How are you doing today? I hope everybody is fine. So, let's start our class. Nós vamos ver aqui o presente simples negativo, ou seja, negative words, ok? So, how it works? Normally, normalmente, né, nós usamos. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui. Usamos o sujeito. Por quê? Se eu estou falando eu, por exemplo, de quem que não faz algo, sou eu, esse é o sujeito. O sujeito é quem pratica uma ação, certo? Então, por exemplo, eu não gosto de sorvete, por exemplo, eu não gosto de sorvete. Quem que não gosta de sorvete? Eu. Então nós precisamos sempre, e principalmente no inglês, tá? Prestem atenção. No inglês não pode acontecer como no português, que eu falo assim: sou um homem. Eu não preciso do pronome eu aqui, porque o nosso verbo sou, ele já nos diz sobre quem estamos falando, porque o sou só acompanha o eu, certo? Não tem como você falar você sou, não existe, né? Então, no português a gente pode fazer isso. No espanhol também nós podemos fazer isso. Por exemplo, soy, né? Porque o soy, ele acompanha só o eu soy. Então nós podemos esconder, né? No português também, sou um homem. Agora, veja bem, no inglês eu não posso esconder. Por que não? Nós temos aqui o verbo to work. To work, let's see, let me put here. To work significa work, trabalhar, certo? Então veja como que é a conjugação do work no inglês. I work, you work. Deixa eu colocar aqui onde dê para vocês verem melhor. She works, sei lá, they work, certo? Então vocês percebem que ele é diferente do português, ele não muda a conjugação. Então, por exemplo, como que eu vou saber se eu estou falando eu ou você, se ambos deles são work? Então eu sempre preciso de um sujeito. Guardem isso na cabecinha de vocês, tá bom? Isso vai ajudar muito no futuro. Então vejam bem, nós pegamos o sujeito, sempre um sujeito, e nós falamos o que ele não faz. Como que nós falamos o que ele não faz, o que ele não gosta, o que ele não quer, né? Como que nós negamos? Nós usamos o do not before the main verb to make the negative. If the subject is he, she, or it, use does not. Muitos alunos eles se sentem muito confusos no uso do do ou do does, mas não precisa, tá? Não precisa ficar confuso, porque pensa assim, o he, o she e o it, no presente em inglês, ele sempre estará no plural. She, it, no inglês, ele sempre vai estar no plural, certo? Então, é só lembrar qual que é o plural de do? Does, né? Não tem como eu falar I does not work, né? Fica até feio, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Muito bem. Certo? Então, olhem. Do e does. Nós vamos usar um desses dois aqui para fazer a negativa no inglês. Deixa eu só apagar aqui. Como que apaga aqui? Certo? Então, eu pego o sujeito, nesse caso, I, que sou eu,
Eu acrescento para fazer a negação, assim como no português. I do not. I do not. I do not work outside. Repeat with me. Repita comigo. I do not work outside. Mais uma vez. I do not work outside. Ok? Faz esse do, né? Do not. No inglês britânico, nós pronunciamos mais o, geralmente com um som de o, né? Não é, por exemplo, como no inglês, sei lá, inglês tem vários, né? Nova Zelândia, Austrália, Índia, mas o que a gente mais vê em filmes e séries é o inglês americano. Né? Mesmo que sejam de outros países, eles tendem a imitar o sotaque americano, porque é o mais espalhado aí pelo mundo. Mas então eu vou falar assim, tá? Eu só falo porque às vezes a pessoa, mas não tem só inglês americano, não tem só inglês britânico. Tudo bem, mas o americano, ele é o mais difundido. Então, no inglês americano, essa palavra aqui, ela é falada como not, not. Ele é mais aberto. E no britânico, ele é mais fechado. I do not, not, né? Inglês americano, novamente, work, work. Inglês britânico, work, work, né? Eu estico esse o aqui, work, e não falo work, 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 não sei, né? Óbvio que existem alguns lugares, mesmo dentro da Inglaterra, que eles falam assim work, né? Work, work. Então posso também falar work sem problema no inglês britânico. Mas não acontece isso que acontece no americano, que é work, né? Esse bem retroflexo lá atrás. Não acontece. Então, explicado isso, eu uso I do not work outside. Agora, qual que é a frase afirmativa? Se eu não trabalho fora, eu não trabalho fora, eu trabalho dentro. Então, aqui já transformou em uma frase positiva. I work inside. I work inside, right? Eu poderia negar. Vamos ver se vocês estão atentos. Como que eu faço para negar essa frase aqui? Eu tenho que colocar depois do sujeito, quem está praticando a ação, o do not, right? I do not work inside. I do not work inside. Beleza? E a mesma coisa funciona para o he, o she e o it, mas eles têm uma regra diferente. A estrutura ela vai ser a mesma. Então vamos começar, vamos trocar aqui, né? É, vamos trocar o afirmativo pelo negativo. Vamos fazer o afirmativo antes. Então, sobre quem que nós estamos falando? Quem trabalha fora, outside? He. He. Como que é? Ele trabalha, então, work. Como é he, eu adiciono um S porque he no presente sempre fica no plural. O que que é presente, teacher? Presente é quando nós fazemos, nós estamos falando sobre coisas que fazemos com uma certa frequência, né? Todos os dias, talvez, ou sempre. Quando falamos sobre fatos, por exemplo, a Terra, o planeta Terra é chamado de planeta azul, não sei se é ainda, ou a Terra é, não sei, habitada por seres humanos. Então, nós estamos falando de fatos, né? Então, tudo isso fica no presente. Não estamos falando assim, eu costumava, eu fazia, eu trabalhava. Nós estamos falando de coisas que nós fazemos frequentemente. Então, isso é presente, né? De um modo bem grosseiro, assim, claro. Mas, enfim. Então, he works outside. He works outside. Agora, para negar
esta mesma frase, nós vamos complementar. Então, oh, he works outside. He does not work inside. He does not work inside. Ok? Então, perceba a diferença aqui entre work, eu coloquei o does not. Ok, mais uma pergunta. Por que será que eu não digo he does not works? Por exemplo, aqui. Porque o does, ele já está me indicando que eu estou falando sobre he. Então eu não preciso colocar o verbo no plural. Entende? He does not work inside. Se eu não tivesse o does not aqui, he works. Como eu acrescentei o does not, he does not work inside. Perfect. Very well. Let's go ahead. Further, further examples. Let's see. The present simple negative. Então, são só mais alguns exemplos aqui para a gente praticar, né? He does. People, sorry, really sorry. Estou com bastante dor na minha garganta, então tá um pouco difícil para eu falar, tá? Mas vamos em frente. Eu peço desculpa já adiantado. Então, he does not live in France. Look, tá, então ele, né? Ele. Não consigo escrever com isso daqui, pessoal, sério. É muito difícil, muito, muito, muito difícil para colocar isso aqui mesmo. Então, ele. Opa. Does not. Não. Live. Mora ou vive, tanto faz. In France. Na França. Ele não mora na França. He does not live in France. Ok? Ah, então aqui eu tenho uma situação em que eu não falo live, né? Nós que falamos o português, a tendência é que a gente pronuncie com i, né? Porque nós estamos vendo um i, então o nosso cérebro diz assim: se eu estou vendo um i, a pronúncia é i, live. Porém, não. A pronúncia é com i muito curto, como se você quisesse falar ele muito rápido, como se você nem quisesse falar ele, você quisesse pular ele, né? Mas infelizmente você tem que falar porque não tem como eu falar duas consoantes juntas assim, né? Então, treina comigo. Live, live, live. Se você quiser, você pode até puxar um pouquinho para o som do e. Live, live, tá? Aí fica melhor. O nativo vai entender que você está falando mora, vive. E não, porque olhem só, se eu falar leave, é essa palavra aqui que significa sair, deixar, enfim, né? Depende do contexto, tá? Leave, live. Leave, live. Ok? Próximo. Vamos lá. This house doesn't have a yard. This house doesn't have a yard. Então, olha só, né? Vocês estão aqui no Beginners 2, então provavelmente vocês já sabem algumas coisas. O this é um pronome, né, demonstrativo que significa este, esta, certo? Este ou esta. Nós estamos falando da casa, this house, né? House.
Então perceba que quando eu falo house, sabe, me lembra um pouco a bala house, que nós falamos house, né? House. A palavra house é como nós pronunciamos a bala em português, né? Ela é bem parecida. House. Eu não falo house. Eu não falo house. Falo house, ok? This house doesn't have a yacht. You can contract do not to don't and does not to doesn't, right? Então, aqui vai ter para nós fazermos, eu acredito, mas só para adiantar aqui, nós temos duas situações, tá? Primeiro, eu posso contrair o do not, foi o que o livro me falou, do not. Aí eu posso falar I don't like ice cream. Eu posso contrair também o does not. She doesn't like pizza. He doesn't like pizza, right? Okay, so this house doesn't have a yard. Esta casa não tem um quintal, ok? Então, essa casa não tem um quintal. Muito bem. Então, how to form the present simple negative, né? Aqui ele é para esquematizar. Se você quiser, você pode pausar o vídeo, enfim, para para escrever, para praticar. Então, geralmente ele é formado desse jeito aqui, né? Eu pego primeiro o sujeito. Quem que pode ser o sujeito? O meu sujeito, pessoal, ele não precisa ser necessariamente uma pessoa. Pode ser um objeto, pode ser um animal, pode ser uma ideia, whatever, whatever, não importa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, por que eu usei doesn't aqui? Porque house, ele corresponde ao pronome, eu vou fazer por aqui mesmo, it, porque house é um objeto, é uma coisa. Então eu não tenho it aqui e eu não tenho nenhum desses pronomes, mas eu entendo que se é um objeto, se eu fosse trocar por um pronome, seria it, porque é um objeto, é uma coisa, ou se fosse uma ideia, ok? Então vamos pensar sempre dessa forma, não vai ter necessariamente alguém, uma pessoa aqui. Às vezes é somente um objeto, uma ideia, um sentimento, não importa. Mas não sendo pessoa, ah, nós sempre vamos usar esses aqui, né? Não, aliás, sendo pessoas, né? Sendo pessoas, nós sempre vamos usar esse. Eu jamais usaria, por exemplo, it para falar de uma pessoa, a não ser um bebê, né? Quando a mãe lá não sabe o sexo do bebê, em inglês a gente costuma falar it. I hope it will be healthy, né? Eu espero que seja saudável, porque ainda não sabemos se it's a girl ou it's a boy, for example, right? Então, somente nesses casos. Então, usamos o sujeito ou o objeto que tiver, né, que sempre vai corresponder ao it. Depois disso, tá, eu sei quem que faz, agora eu uso o do mais o not. I do not, e depois da negação do que eu não faço, eu uso o que eu não faço. Por exemplo, I do not work. I do not work. Eu não trabalho. Aí eu adiciono um complemento, né, para não ficar muito pobre, eu não trabalho, parece que eu não faço nada na minha vida, né? Fico o dia inteiro sentado. Então, I do not work outside. Então, é um complemento, né? Um complemento.
você dá mais informações. Então, isso daqui não é uma regra, né? Não é tipo, ah, eu tenho que colocar isso. Não, é só um complemento para não ficar estranha a frase, ok? Nós vamos usar o do not com you. You do not work outside. Nós vamos usar com o we, que é nós. We do not work outside. E nós vamos usar com o they. They do not work outside. Né? O they aqui ele pode ser tanto eles no masculino quanto elas no feminino. E nós temos as três exceções, que são, como sempre, he, she, it. Ele, ela, isso. Então, quando nós temos esses três, ao invés de usar o do, nós usamos o does. Say with me, does. Então, he does not work outside. Ele não trabalha fora. She does not work outside. Ela não trabalha fora. Deixa eu só limpar isso daqui que tá. Não tem como limpar tudo, né? Eu vou ter que apagar um por um. Então eu desisti de limpar, não quero mais. É, e it does not work outside. Eu usaria esse daqui com it, né? Porque trabalhar geralmente é feito por uma pessoa. Com pessoas eu não uso it. Então é só para mostrar para vocês que, caso fosse uma outra frase aqui, né? É o does not as well também. Ok, galera? Na próxima aula nós vamos vir para os exercícios, ok? E praticar um pouco. Eu vou parar aqui para não ficar muito grande a aula, que já deve estar imensa, ok? So, see you guys. Bye bye.